E depois de uma semaninha em Nova York, uma viagem top, vamos para mais uma. Chegamos, Vegas. Feito, galera, bora agora conhecer esse quartinho. Let's go! Já nos estabilizamos e bagunçamos devidamente o quarto. Agora vamos sair para bater perna, sem rumo, sem roteiro hoje. Apresentar Las Vegas aqui para a primeira dama. Caramba, que sol é esse, bicho? Já tinha esquecido como que é o sol aqui desse deserto. Vou até ver quantos graus tá agora, mas tivemos que passar ali para comprar um protetor. Nosso lanchinho aqui, ó, um crepe, um croque monsieur, uma Pepsi e uma limonada. $70 aproximadamente. Mas é bom. Fazendo o reconhecimento do gramado aqui, os primeiros passos na área de torneios aqui. Ali ao fundo, a nata do poker mundial, a área dos high rollers, onde vemos os melhores jogadores do mundo. Um dia chegaremos lá, mas só de estar aqui já é uma honra imensa para nós. E aqui, por enquanto, vazio, mas quando eu me registrar amanhã, provavelmente vai estar lotado se for nesse salão. E ali no fundo é a Heart Attack Grill, uma das hamburguerias mais famosas que tem aqui. Que é conhecido porque se você pesar mais de 350 libras, você não paga. Se você não conseguir comer algum dos sanduíches lá, vocês estão como umas palmadas. Onde aconteceram as primeiras edições da WSOP, World Series of Poker, no Cassino Minions, o emblemático, além da World Series, vários jogos dos Cash Game High Stakes. A história do poker foi escrita inicialmente aqui nesse lugar. Aqui tem essa sportsbook gigantesca. Olha que lugar bacana para assistir um joguinho. Beisebol não é o melhor esporte do mundo, né? Mas o lugar sensacional. E olha quem já vai tentar. Quem já vai tentar multiplicar os dólares. Clica no 88, senão vai perder rápido. Opa, deu nós, deu nós. Ó, ó. Que isso? Forrou.
Forrou. Será que é dobro? Aqui, ó, 16,72, já tá ganhando. Quando você quiser parar, para. Vai parar sim. Ó, vamos ver, vira. Que isso, hein? O ramo. Ó, é 37% em 2 minutos, cê é louco. Não existe investimento igual esse. Ai, agora é descansar, que amanhã é dia. WSOP Millionaire Maker, bora. Bom dia, turma. Hoje sim é dia de jogos, mas eu não tô com pressa. O torneio começou 10 horas, agora vai dar 11. Vim aqui tomar um café da manhã, belo café da manhã, diga-se de passagem, um brunch. Vou mostrar um pouco melhor do espaço e do prato que eu pedi aqui pra vocês. Não tinha mesas disponíveis sem reserva, então a gente sentou aqui no balcão. Bem legal também. Por enquanto chegou só sucos e a água. Esse aqui é o Pinks by Vandervamp, aqui ó. Ele fica localizado no Hotel Flamingo. O Flamingo, aliás, é uma ótima opção custo-benefício para você que vem para Vegas. Fica muito bem localizado, é mais barato que alguns outros hotéis aqui da Strip. E é bem próximo ao Horseshoe e o Paris, que é onde acontece a WSOP. Então, se você vir em época da WSOP com esse objetivo, aqui é uma excelente opção também. Eu não estou aqui dessa vez, mas tem vários amigos que estão e da última vez eu estive aqui. Pedimos esse prato aqui ó, com as batatinhas, com bacon e um creme. Parece bem bom, hein? A gente pediu para compartilhar. Já eu avalio a nota. Brinda aqui comigo. Boa escolha, hein? Cara, tô encantado com esse bar. Muito top. Agora aquele bom e velho choque térmico e de músicas. Mas valeu a pena, cara. Deu $33, mas as chips 40 arredondando ali. Atendimento bom, foi rápido, gostoso, bem localizado. Valeu. Caro foi ontem uma água e um Gatorade que a gente comprou deu $23. Esse aqui foi caro se converter, né? Mas aqui não dá pra converter nada. Agora eu vou mostrar um pouco do caminho até o local do evento. Nós vamos nesse aqui, ó, dia 21 de junho, às 10 horas, vai dar meio-dia, vai estar no terceiro livro, Millionaire Maker, No Limit Hold'em, dia 1 de $1.500 de inscrição, blinds a cada 1 hora, torneio gigante, já tem mais de 11 milhões acumulados antes mesmo desse flight classificatório.
o aplicativo tá aqui. Registrado, olha que legal, aqui com o QR Code eu já consigo ver onde eu estou na mesa e acabou de dar um intervalo, olha a quantidade de gente. Entrando aqui no salão, minha mesa é a 297. Aqui no Paris são 2 salões e o meu assento é o número 1, que é ruim, né? Para filmar as mãos, eu não vou filmar nesse início. Então é isso, turminha, 12 minutos para sentar aqui e começar os trabalhos nessa WSOP. Só de estar aqui é um privilégio enorme, um sonho realizado, então acima de tudo, me divertir, desfrutar desse momento. Sei que muitos de vocês sonham e gostariam de estar aqui no meu lugar, então eu vou representar, vou curtir, desfrutar e, obviamente, dar o meu melhor. O resultado é uma consequência. No poker a gente não pode criar expectativas de curto prazo, né? Para GL. Então vamos lá, devidamente sentado, aguardando outros jogadores para darmos início nessa mesa. E uma das novidades dessa WSOP foi esse tablet que tinha em cada mesa, muito tecnológico, que atualizava os stacks de cada jogador e também conversava com o aplicativo que cada um poderia consultar pelo próprio celular. Para exemplificar e ficar ainda mais claro para vocês, essa era a minha mesa e eu não conhecia nenhum dos jogadores. Agora quem eu conhecia estava na mesa logo à frente a minha e eu quero testar o conhecimento de vocês. Reconhece essa figura que está aparecendo aí na tela? Se você sabe quem é, deixa aqui nos comentários desse vídeo para eu ver que você realmente entende de poker. E a primeira situação de all-in que eu me envolvi foi com par de rei. Paguei o all-in do short stack que tinha par de 7 e nenhuma surpresa, nenhum susto no board. Segurou o par de rei e eu puxei a mão. E um outro pote relevante que eu ganhei no início do torneio, novamente com par alto, só que dessa vez de valete, mas eu não filmei a mão na íntegra. Comecei o torneio muito bem e fui para o primeiro intervalo chipadaço. Começo de dia maravilhoso por aqui. Temos 112.700 fichas das 25.000 iniciais, mais de 200 blinds. Acabei de postar uma história agora falando que eu estou ensinando os gringos a sambar. Tudo deu certo. Peguei valor, blefei. Um blefe lá bem questionável, mas acabou dando certo. Peguei um monte de valor, todos os pares ali, vala, dama, rei, ais. Acho que ganhei todos, inclusive. Então tudo dando certo. Começo extraordinário. A única coisa que não deu certo foi o frio, cara. Essa blusa minha aqui não tá sendo suficiente. Talvez eu vou ter até que comprar um ali. Porque, cara, que salão gelado. Mas tirando isso, tudo certo. Que continue assim. Problema resolvido, moçada. Acabei de comprar essa aqui, ó, da Poker Go. Eu achei bonita. Mais do que as da WSOP. Vamos ver se ela vai dar sorte. Atualizações, 2 níveis sem muitas movimentações, estou bem card dead, fiquei movimentando ali, andando de lado. Deu uma crescidinha no stack, mudaram alguns jogadores da minha mesa, tá um pouco mais difícil, mas ainda estão bem difícil, mais de 150 blinds, muito jogo pela frente. Agora vamos, mais esses 2 níveis, vou ver se eu filmo algumas mãos para trazer para vocês, e depois desses 2 níveis de near break. Multidão voltando no break. Fala pessoal, e antes de mostrar as mãos para vocês, eu quero compartilhar com vocês uma notícia em primeira mão. Vocês sabem, eu acho que dá para sentir a energia desse vídeo, o quanto eu gosto dessa cidade. Aliás, dá para ver até aqui no fundo da parede do meu quarto eu tenho pintado Las Vegas, porque realmente é meu lugar preferido no mundo e é a capital do poker mundial, né? E a boa notícia é que eu já tenho data para voltar lá, que será em dezembro deste ano de 2025. Para jogar o World Poker Tour Championship, principal torneio do WPT e também o principal torneio do fim do ano em Las Vegas. Vai ser a minha primeira vez que eu vou nessa época, um clima mais ameno, estou bem ansioso e curioso para viver essa experiência. E tudo isso só vai ser possível graças ao Passport Dollars que eu garanti, e a boa notícia é que você também pode conquistar um no valor de $12.400 jogando lá no WPT Global. São vários satélites diários no domingo, com os satélites dando esse pacote. Então você pode se classificar a partir de $1. Mais precisamente, $1,10. É uma oportunidade imperdível. Então se você quer também
viver essa oportunidade, realizar o seu sonho de ir para Las Vegas, investindo quase nada. Basta criar sua conta no WPT Global, utilizando meu código bônus DAN10, tentar volumar, se dedicar aí nos satélites e quem sabe a gente não se vê lá em Vegas. Beleza? Esse pacote de $12.400 engloba, além da entrada para o evento, que custa $10.400, você pode utilizar $2.000 para ajuda de custos, então pode pagar aí sua passagem, hospedagem, e também tem vários bônus, né? Tem o merchandising, você vai ganhar um material exclusivo, você também, nesse evento, se for o campeão, tem um bônus de mais $100.000, eles não brincam esse serviço, galera, a promoção deles são bizarras. Então, se você ganhar o torneio, você vai ganhar um bônus de mais $100.000. Enfim, vale a pena tentar, não é mesmo? Então, o link para download do aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Utilizem o código bônus DAN10 quando forem criar suas contas. E se você quiser se aprofundar nesse tema de satélites, eu também tenho um curso voltado para essa modalidade. Então, aproveite também, já faz o pacote. Já cria sua conta com o meu código bônus, adquire meu curso também para saber como jogar para conseguir essa vaga você também. Forte abraço e agora vamos para as mãos. Então vamos lá. Rei de espadas tinha sido exposto ali acidentalmente. E a primeira mão que eu vou trazer aqui nesse vídeo, filmada desde o início, desde o pré-flop, não poderia ser outra, né? Par de 10. A mão do DAN10. E ela começou com o jogador à minha direita aplicando um raise para 1.700 na blind que estava 400, 800. Eu já fui logo tribetando com essa mão 5.500. E não tem nada de superstição aqui, tá? É porque é uma mão forte o suficiente para isso mesmo. E um motivo a mais era porque ele tinha ali próximo de 15 blinds e eu tribeto para ir logo em all-in, que é 10-10, apesar de ser uma mão forte, não é tão forte jogando pós-flop. Na maioria dos casos vão bater cartas acima do 10, então eu já prefiro resolver logo no pré-flop, até porque eu tomo call de pares piores. Ele realmente eu paguei sem pensar muito e era um flip. Ele apresentou as e dama, vamos ver se eu estou flipando bem, né? O flop apresentou 9 dama 8, ele já acertou a dama, mas eu tenho a broca da sequência. O turn é um 3 de copas e o river, 9 de paus. Dessa vez deu ele. Pelo menos era um stack que não machucava tanto o meu e eu tinha construído uma gordurinha para poder perder algumas fichas, né? Meu stack ainda estava bem grande, mesmo perdendo essa mão eu continuava sendo chip leader da mesa. Isso me dá segurança para continuar sem me abalar. O all-in dele era de 12.500, então pouco acima de 15 blinds. Segue o baile. Nessa mão a blind havia subido para 500 e 1.000 e o jogador do TG subiu a aposta para 2.200. Todos foram foldando até mim. E um detalhe é que esse jogador também estava short stack. Então uma situação parecida com essa do 10-10 e parecida também porque eu também tenho um par na mão. Dessa vez de 7, é um par mais fraco que o de 10, mas dizem que é o par que mais trinca no baralho, né? Eu tribeto, esse mesmo jogador também com a ideia de ir para o chão no pré-flop e não jogar pós-flop, porque não é uma mão que desenvolve muito bem. Se o 10-10 não joga tão bem pós-flop, imagina o 7-7, né? Especialmente contra o range forte que é o do TG. Mas ainda assim, considerando meu stack e a minha estratégia que eu tribetei para abraçar mesmo, quero mais é que ele ou fold, ou se ele der all-in, nós vamos pagar e torcer para ser um flip. Ele parece estar na dúvida, firulando ali com suas fichas, mas acaba colocando todas à frente. Eu já tinha um plano para essa mão, eu pago. E aí, infelizmente, ele apresentou o que eu não queria ver. Eu mostro 7-7 antes, ele mostra par de as. Aquela demora para pagar era um teatrinho para tentar me induzir. Vamos lá, 7-7. Deixa eu ver se você é o par que mais trinca mesmo. Plim! Tá lá. Na tampa, o 7. O bordo 7-8-9, turn 4, river rei. Eliminei o parceiro. E o dia parece que estava bem favorável para mim, né? Até estando atrás eu puxei a mão. E aproveitando essa maré boa, adivinhem só qual mão que eu peguei de novo nesse mesmo nível, 500 mil. De novo, par de 10 do mesmo naipe daquela vez, ouros e paus. Tava pegando muito valor nesse início de torneio e tomara que continue assim, né? Dessa vez, a situação não ficou tão favorável quando o jogador imediatamente à minha esquerda me tribetou. E a percepção que eu tenho do field americano no geral, em especial desse torneio e dessa minha mesa, era que eles eram bem passivos. Então eu tenho uma tendência a
dar um crédito, a acreditar na força das mãos, especialmente quando eu recebo tribets. Vejo muito pessoal lá fletando mãos como As e Dama, até As e Rei. Então, quando eu sofro um tribet, especialmente estando com a imagem boa na mesa e cheio de fichas, eu tendo a acreditar que eles realmente têm uma mão forte. Mas nem por isso eu tô querendo foldar meu par de 10, né? Vou, no mínimo, pagar aqui essa mão para trincar, para jogar o pós-flop. Acredito ter uma certa edge no pós-flop também. Só que aí, guys, a situação fica ainda mais esquisita quando o jogador do outro lado da mesa, um short stack, vai a win de pouco mais de 12 mil. Cara, que situação, porque tá tendo um raise de posição inicial, uma tribet imediatamente à esquerda e ele vai a win. Eu imagino que ele tem uma mão bem forte, né? E o problema é que a ação ainda está aberta para o jogador aplicar uma 4bet. Então eu pago ainda assim, disposto a foldar caso o jogador à minha esquerda aumente ainda mais a aposta. O all-in era um total de 12.200 fichas. Meu stack, como vocês podem ver, ainda estava bem confortável para trás. Ainda tem um mundo onde os dois possam ter tipo As e Dama, As e Rei, um queimando outs do outro, ou 9-9 e As e Rei. Eu não sei também se o jogador short stack, ao ver um 7-7, 8-8, também vai conseguir foldar essas mãos. Talvez ele chove ou estou até ganhando. Então por isso eu resolvo pagar com 10-10. E já fico feliz quando o jogador à minha esquerda não aumenta a aposta e paga. Então pelo menos o flop eu vou conseguir ver. Tomara que não bata nenhuma carta acima do 10. Ou melhor, tomara que eu trinque o 10. Mas eu não gostaria de ver nenhuma Broadway. E veio Dama 7-5. Ok. Não tem... A Dama não é tão ruim quanto um As. Mas ele ainda pode ter... Os dois jogadores podem ter As e Dama. Quando roda em check, eu já começo a ficar um pouco mais confiante. O turn é um 5, que não muda muita coisa. Mas eu não vejo por que apostar aqui também. Então roda em check mais uma vez. River é um 8 de paus. Eu me contento em dar outro check. Vamos para o showdown. Eu apresento par de 10. O jogador com menos fichas tinha par de valete, então estava à minha frente. E aí aconteceu o primeiro erro do dealer. O jogador muca suas cartas e eu chamo a atenção. You need to show because it's all in? No, it wasn't all in. Yeah, it's all in. He does show. He does have to show. He has to show? He does. Yes. Tarde demais, ele já tinha jogado as cartas lá no meio do monte. E mesmo com muitas fichas, eu ainda consegui dar alguns folds disciplinados com as mãos bonitinhas, como esse 5 e 6 de espadas. Aconteceu intervalos a cada 2 níveis jogadas, ou seja, a cada 2 horas, e dessa vez estava previsto um intervalo maior, de 75 minutos. Dinner break agora, de 1 hora e 15 minutos. Seguimos vivos, o stack deu uma caidinha, a mesa deu uma disputada, mas nada a reclamar, seguimos lá com praticamente 100 blinds ainda, bem de boa. Agora uma pausa para um jantar ali com a gata, que veio aqui num bar, pode dizer assim, num sports bar. Aqui anexo ao evento, ainda no Paris, pra gente jantar. Manter agora o foco, voltar. A reta final é a parte mais decisiva, né? E a mais difícil também. Jogar mais 3 níveis e avançar pro dia 2 da manhã. Esse é o objetivo. Tamanho do sanduíche da gata. E gordinho, hein? Ó, o meu aqui também vem no capricho, hein? Ó. Sério. Servidos? Tô filmando aqui eles vendo isso ali.
Tem pouco aí, né, pra vocês pegar do meu. Caraca, lotei de comida, velho. Vamos de volta aos trabalhos agora, mais 3 níveis. Com o estômago abastecido, agora vamos nos alimentar de fichas. Novo nível de blind, 600, 1.200. Do cutoff eu subi o jogo para 2.500. E o jogador à minha esquerda não parece querer foldar a mão. Realmente não folda e nem paga. Ele aumenta a aposta, assim como foi naquele par de 10. Dessa vez ele fez 7.200. Eu tinha 6 e 8 naipadinho de paus. Uma mão boa, cara. Uma mão com equidade robusta, ou seja, com potencial de fazer jogos muito fortes nessa profundidade de stack deep que nós estávamos. Por isso eu pago e também confiando naquilo que eu falei, em jogar o pós-flop, eles são meio previsíveis. Eu acredito que ele está com o topo do range, está lá em cima. Se ele demonstrar alguma fraqueza eu posso atacar, se o board vier lá embaixo vai atingir mais a minha região. E não aconteceu nada disso. O board foi ali na parte de cima, na verdade na parte média, né? Dama 10 e 3. Ele não sabe que eu tenho 6 e 8, então é uma parte que conecta sim com o meu range. Eu vou ter mãos como rei dama, dama 10 naipado. Então quando ele dá check, ele me abre a oportunidade de puxar esse pot no blefe. O turn é um 10 do dan 10. Então, se eu cheguei até aqui, a forma de eu ganhar essa mão é blefando, né? Eu não tenho valor algum de showdown e nem muitas perspectivas de melhoria para o river. Então eu posso sim representar ter esse 10. Tenho as 10, rei 10, 10 valete, dama 10. Várias mãos no meu range que eu tô à frente. E quando ele dá check, eu acho que ele deve ter tipo as rei, 9-9 ou as valete. Mirando fazer essas mãos foldarem, eu tenho que fazer uma size mais alta. Então eu aposto ali próximo de 70% do pote. Coloco 12 mil fichas, torçando para não ser uma trap. Ele pode também ter esse 10, né? Acredito que um as 10 off poderia jogar assim, tanto pré-flop como no flop. Mas aí, quando ele desiste da mão, eu fico tranquilo. E é por essas e outras que eu pago pré-flop os 6 e 8. E se a gente jogou uma mão meio marginalzinha, vamos jogar com o topo também, né? Dama, dama, mais um par alto. Subir para 2.500 do começo da mesa. Jogadores foldaram até um short stack ali que fica na pensativa e eu tô torcendo para ele chovar, né? E é exatamente o que ele faz. Empilha suas fichas e arrasta elas para frente. Quando todos foldam, eu só jogo a minha de call. Ele apresenta um As 5 naipado. E eu com dama-dama tô gigante, né? Ele tem ali ainda seus 30%. Não veio no flop, eu tô tranquilo. Mas o turn foi um bicudo. Aí só sobraram 2 altos pra mim. Não vieram, ele acertou seu segundo par. E por sorte, que não era um stack muito grande. Então não me machucou tanto. Eu pago ali e agora vocês vão ver uma diferença do porquê a gente fala tanto que os dealers brasileiros são os melhores do mundo. Olha a dificuldade de um dealer americano ou, sei lá, que pelo menos mora lá nos Estados Unidos ou trabalha lá, em pagar um simples troco. Mesmo perdendo esse par de damas, a minha confiança não abalou. E um exemplo bem claro disso foi essa mão. O jogador abriu de posição inicial ali do TG. Um outro jogador pagou também de posição inicial. Um terceiro foldou. E a ação chega até mim com As e 2 naipadinho. Bom, e o que eu disse sobre excesso de confiança é porque eu não foldei de cara essa mão. Nem optei por só pagar, pelo contrário, eu fiz foi aumentar o jogo. Incluí essa no meu range de 3-bet light. Ok, ela até tem algumas propriedades, tem a blocker do asa, naipada. Não me ligo de foldar se eu tomar uma 4-bet. Faço eles foldarem mãos melhores que a minha. Se eles pagarem, eu jogo em posição, pós-flop. Quem mais me preocupava era o agressor inicial da mão e ele folda. Então acho que vai passar aqui no pré-flop, só que não. Quem fica na pensativa é o outro jogador que só pagou o raise inicial. Jogou de flat. E aí se ele pagar, ele me parece ter um range bem capado, né? Entre pares médios. Talvez um as e dama. Rei dama naipado. Então vai ser tranquilo de jogar contra ele no pós-flop também. Mas eu tô torcendo mesmo para ele foldar aqui. Não foi o caso, ele pagou.
Vamos ao flop. Eu tenho Ás e 2 de ouros e o flop traz 2 cartas de ouro. 6, 7, 8. Ele dá check e aqui eu já atolei, né? Peço pra ver o stack dele e a minha ação aqui é colocar ele all in, porque assim eu faço ele foldar mãos melhores que a minha, com mais valete e Ás e dama. Se eu tomar call de um par, como de 9, eu ainda tenho meus outs. Acredito ainda que ele fold um par de 6 pré-flop também. Só que ele me paga imediatamente e apresenta um par de 7. Aparentemente, realmente, esse é o par que mais trinca no baralho, né? E ele nem sofre com o turn que deu a quadra pra ele. Até acertei o flush no river, mas de nada adiantou. E logo após essa mão, a minha mesa foi encerrada. E eu não sei se isso foi bom ou ruim, né? Bom porque eu tinha dado uma manchada na minha imagem na mesa, com esse Ás e 2 que pode ser que tenha sido uma spin usada. E ruim porque eu não vou ter oportunidade de pegar minhas fichas de volta desse jogador. Vou ter que tomar de outros. Tive um potaço na última mão aqui antes de quebrar minha mesa. Mas vamos lá, sobrei com 70k. Ainda no mesmo salão, mas em outra área ali. No Black Paris. E mesmo trocando de mesa, uma coisa parecia não mudar, né? A minha mão. Adivinha só o que eu recebi logo no início dessa mesa? Par de 10 de novo. Só que dessa vez rodou em fold, todo mundo foi foldando. Nem cheguei a ver o flop. E uma mão interessante que aconteceu nessa mesa nova foi uma Blind War. Eu estava do Big Blind e o jogador que estava à minha direita era o chip leader da mesa. Estava cheio de fichas mesmo. Deu um raise alto até e eu tinha raise 6. De naipes diferentes, do Big Blind defendi. Vamos jogar em posição contra ele. Ele, cheio de ficha, pode estar abrindo com um range bem amplo de mãos. E o flop apresenta dama 9-8. Ele dá check. E eu vejo aqui a oportunidade de blefar já. Tentando fazer ele foldar um ace high. Um par de 3, por exemplo. Então eu aposto ali 4.600. Tenho várias mãos que acertam nesse flop, né? Mas quando ele paga, aí eu também já acredito que ele tem algumas mãos. Pode ter um Ás e 9, um 10 valete por trap. O turn é um 6, nos dando o quarto par da mesa. Ele dá check. E agora eu tenho até um valorzinho de showdown, não preciso blefar. Dou check. E o river é um 10. Não é uma carta muito boa, considerando o range de mãos que me pagaram no flop, né? Alguns acertaram esse 10. Ele dá check, eu me contento em ver o showdown. E ele tava com uma boca aberta. Rei valete para uma sequência nuts. Ainda bem que eu não quis blefar essa mão. E atendendo a pedidos de alguns de vocês que disseram que gostariam de ver algumas mãos que eu foldei também. Esse Ás e 7 off é um exemplo. Uma mão que rodou em gap, até um jogador que chovou reto, pré-flop. E eu foldei na disciplina. Agora uma que não dá pra foldar é essa, né? Ás e rei naipadinho. E esse mesmo jogador que havia chovado, dessa vez aplicou um raise para 2.500. E eu com Ás e rei naipadinho. Só estou pensando na size que vou utilizar para tribet aqui. Já tentando colocar ele numa situação pra gente ir pro chão, né? Faço tudo 8.600, uma size relativamente alta. Não espero que ele vai jogar de flat aqui. Acho que ele ou ele vai foldar ou vai de all-in. Aqui não tem um stack tão grande. Mas eu estava enganado, viu? Ele separa suas fichas ali contra. Nesse momento eu estou torcendo para ele arrastar tudo ali. Quase rei naipado eu não estou com muito medo, né? Muito preocupado. Mas ele jogou só de call. Tá bom. Tem posição, vamos lá, né? Tentar acertar alguma coisa aí. Quem sabe não seja uma mão de engate. E aí o flop apresenta valete 10 e 6. Tenho duas overcards, uma broca ainda. Mas não acertei nada efetivamente. E agora sim ele vai all-in. Ô, droga, hein? Não era agora que eu queria que ele fosse all-in. Era no pré-flop. Agora ficou um pouco mais complicado. Porque acerta bem o range dele, né? Ele pode ter mãos como rei valete naipado, dama valete naipado.
Não sei se 10 e valete já sairia zagueirando assim, mas considerando esse field americano, eu não duvido também. Ainda tem algumas mãos que eu posso estar ganhando, tipo um rei e dama, que tem 2 pontas e 2 overcards. Talvez um 8 e 9, que também tem 2 pontas. Então por isso eu fico na pensativa, mas já estava no fim do dia e meu stack não estava mais tão saudável, tão confortável quanto antes. Se eu perco essa mão, vai me machucar muito, então eu acabo optando por foldar, seguindo uma linha mais conservadora nessa mão. Estávamos na blind 800, 1600, próximo do fim do dia, e aí aconteceu essa mão. O jogador do hijack aplicou reis para 3.200. Jogador esquerdo dele, aquele que me colocou em all-in, quase rei, e me fez foldar. Fica tancando ali, sambangando com suas cartas, mas acaba foldando. O Button também, chip leader, e eu recebo vala-vala, par de valetes, 2 small blind. Que horas, hein? Dá até um receio, par de valete, a gente sabe o quanto é traiçoeira essa mão, mas não tem por que eu me borrar aqui, né? Por mais que seja no fim do torneio, o que eu posso fazer é não me complicar. E por isso, o meu stack era de aproximadamente 30 blinds e o do agressor inicial era de aproximadamente 20 blinds. Uma alternativa é eu tribetar all-in ao invés de tribetar não all-in aqui. Então eu coloco todas lá, simplifico. O Big Blind folda, que era uma preocupação adicional que eu tinha. E quando ele não me paga imediatamente, eu já estou torcendo para receber o call, né? No pior dos cenários aqui vai ser um flip, já que dama mais ele já teria snapado, Ice Rei acredito que também. Então, a única mão duvidosa aqui talvez fosse um Ice Dama, mas acho que ele pagaria rápido também. Então acredito que ele tem um par pior que o meu, ou As Valete aqui. Então, tudo que eu quero é um call nessa hora, né? Ele namora suas cartas, pega nas fichas, conta, faz contas. E resolve dar o call, apresentando Ice Dama. Ainda arrumou um flip. Vamos lá, um pote muito importante. Não podemos perder essa hora do campeonato. Flop tranquilo, 10-7-4. Turn 6, one time, segura meu dealer. Vamos! 3 de copas, eliminamos ele, puxamos fichas determinantes para essa reta final. Novo nível de blinds, 1000, 2000, já estava na hora, né? Vocês sabem do que, né? Eu já estava com saudade deles. Par de 10, mais uma vez nesse torneio, incrivelmente. Subiu o jogo para 4.000, a mesa foi rodando em fold, exceto o jogador do botão, que resolveu entrar na mão, jogando de call. Small blind folda, big blind sempre firulando suas cartas também. Vamos ver o flop, par de 10 fora de posição. O flop nos traz dama 5 e 2, não é o pior dos mundos, mas também não é o melhor deles, né? Resolvo dar check aqui para dar uma controlada no pot, também induzi-lo a alguns bluffs. Eu apostando que eu basicamente vou tomar call das mãos que acertaram essa dama, né? Pode ser que algum par médio também, par de 6 a 9 ali. Mais de 5 na iPad também, mas essas mãos pode até apostar numa certa frequência no flop. E por falar em aposta no flop, é o que ele faz, e uma aposta relativamente alta, 6.000. Por isso eu tanco um pouco, mas o meu plano era check call mesmo nesse flop e avaliar o turn. Turn foram 4 de copas, não completou o flush. A única coisa que completa aqui é um eventual As e 3 que seguiu, mas não tem muitos. Acredito que os off ele já fold no pré-flop, então apenas 4 combos de As e 3 suited. Dou check mais uma vez. Ele resolve apostar mais uma vez. Faz 10.000. Um bet sugestivo para quem tem par de 10, né? Será que ele sabe que eu sou o Dan 10? Não sei. Mas fato é que talvez com Rei Dama ele jogue assim.
Mas eu tava bem desconfiado, cara. Não tô querendo acreditar nesse cara. Até porque eu dei check flop com esse intuito, né, de abrir a oportunidade dele executar alguns blefs. Se ele tem algum Ice X, especialmente de ouros, ele tem uma broca agora além do flush draw, que são algumas possíveis mãos que ele possa semi-blefar, né, nesse turn. Então eu resolvo conferir mais uma no turn, vamos avaliar o river. E aí sim, no river, se ele apostar, talvez ele me passe a credibilidade. River é um 6. Agora qualquer 3 seguiu, mas não acredito que ele tenha muitos, exceto o Ice 3 na iPad que eu já disse. E um 3-3 eu não acredito que ele jogasse assim. Dou check mais uma vez, rezando para ele dar check behind. Não quero me colocar em situações muito desconfortáveis nessa altura do campeonato. E para falar bem a verdade, se ele der um terceiro barril aqui, eu estava disposto a foldar. Ele acabou checando, apresenta o par de 10 e ele imediatamente joga suas cartas lá no meio. Vamos! Nice hand. E agora, senhoras e senhores, preparem-se para a mão mais decisiva de todo o torneio. Ação foi chegando em fold até o jogador do hijack. Estávamos no último nível do dia, blind 1000, 2000. E esse jogador aplicou um raise, cutoff folda, button também. E a gente do small blind recebe as e 10 off. Uma mão que dá sim pra gente jogar de flat, mas na fase mais avançada do torneio. Também gosto do tribet, especialmente porque nós estamos falando de jogar fora de posição, né? Nunca é uma boa ideia jogar fora de posição com a mão meio vulnerável. Então eu acabo optando por tribetar aqui, faço tudo 18 mil. O big fold imediatamente e a ação retorna para ele. Já separa ali as fichas do call, né? E depois dá mais uma brincada ali com o seu stack. Joga de call, vamos lá. Ver como desenvolve esse flop. E o flop foi um dos melhores possíveis que a gente poderia ver. 10-2-2, acertamos o top pair com o top kicker. Nenhuma carta acima do 10. Ele ainda pode ter mãos como 10 e vala suited, rei 10 suited, dama 10 suited. 9-10 suited também, que eu estou ganhando. Pode estar splitando comigo, também tendo um As 10. Pode ter alguns pares médios também que vai continuar. E aí, pessoal, para minha surpresa, ele dá win após eu CBtar 13 mil. Só que o win dele era ficha pra caramba. Era próximo de 80 mil fichas, que eram 40 blinds. Meu Deus. Ele não tem esse 2 nunca, né? Primeiro que não tem muitas mãos pré-flop que fletam com 2. E segundo que ele não vai querer me espantar chovando reto assim. Então me parece que ele tem um 10 mesmo. Acredito que ele tenha rei 10 ou as 10 aqui. Eventualmente ele pode ter um par de valas que jogou de flat pré-flop. Não descarto 100%. Mas acaba optando por dar o call. E aí veio a surpresa. Ele apresenta dama-dama. Fletou dama-dama pré-flop. Me pegou. Agora vamos chamar o 10 ou Ás, né? O turn foi outro 2 e o river outra dama. Full house ainda maior para ele. E praticamente nos eliminou. Deixou só com o troco do busão. Very important players, you write your name and chip count. Name and chip count. Need to write clearly so we can read your writing. Os blinds e meia. Será que eu sobrevivo até lá? E na segunda das 4 últimas mãos, eu já fui ao win, par de 8. E encontrei o cenário perfeito. Tomei um call de par de 5. Perfeito mesmo foi esse flop, né? Já bateu 8, me dando ainda mais tranquilidade. E até o jogador ficou descrente quando veio o turn ice. Dobramos pela primeira vez. Já deu uma sobrevida. E na penúltima mão do dia, de novo eu fui ao win, dessa vez com as e dama. E agora dá até pra ter fold equity, tá? Os jogadores foram foldando, eu queria mesmo era dobrar aqui nessa mão, mas não recebi nenhum call. Ainda dei um showdown cortesia pra galera. Penúltima mão do dia, não tem por que preocupar com dar informações. E eu construo uma imagem caso eu chove uma mão
não tão forte depois. Não precisei me preocupar com isso, depois foi só foldar e sobreviver até a última mão do dia. E dos 4.419 jogadores, 1.047 avançaram para o dia 2 desse flash classificatório. Eu passei com stack ultra short de apenas 15.000 fichas. Aconteceu de tudo agora nesse final. Começando pela pior parte, né? Aquele Ás 10. Cara, eu jurava que eu tava ganhando aquela mão. Na verdade, eu até considerei um par de valete na mão dele, agora dama jamais. Infelizmente ele tinha, mas felizmente eu sobrei com um pouquinho de fichas. Outra coisa que aconteceu no final também foi que eu fui informado que eu não poderia filmar as mãos. Já no fim do dia filmei 10 horas praticamente, só no final falou. Menos mal que eu não perdi nenhuma mão relevante assim, que eu deixei de filmar, não teve nada assim. E ainda, para completar as loucuras do fim do dia, sobrei com 2 blinds meio, achei um 8-8 lá, dobramos, Ás e dama, puxamos o pote. A última mão, eu fodei um rei 10 naipado de copas, que segundo o cara tinha 8-8 que teria trincado, acho que fulou no turn e eu ficaria flush draw, então talvez eu escapei nessa final. Mas enfim, estamos lá curtindo no dia 2. Eu não sei se já vai estar ITM, acredito que não. Essa é a minha dúvida, até por isso eu fiquei estolando ali no final e demorando para tomar as ações. Consegui o primeiro objetivo, que era avançar para o dia 2. Curto em fichas? Sim. Mas o importante é que estamos lá e amanhã é um novo dia. Vamos buscar aí as dobras, ITM e um objetivo de cada vez. Fechou? Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Deixa o like no vídeo e vamos que vamos. É só começando a WSOP 2025 para mim. Bom dia, Paris. Opa, não é Paris não. Vegas. Mais um aqui, essa mudança climática, né? Dentro dos cassinos de frio do caramba e nas ruas calorzão. Então, tira casaco, bota casaco e assim vamos indo. Tô aqui na salinha de apoio. Falta 20 minutos para o torneio começar. Vamos então ser o 2 às 10h40 da manhã. Muito bom. Um Gatorade. Uma coisa meio estranha aqui é que o torneio tipo ontem, o Fly com D, acabou, sei lá, 11 da manhã, 11 da noite. E o dia 2 já é hoje 11 horas, então tem 12 horas de intervalo. Você tem que comer, ir embora pra casa, vir, voltar, dormir. Puxada a maratona aqui, viu? Mas vale a pena. Deu vontade de carregar. Vou mostrar um pouco agora da caminhadinha até o salão do evento. Hoje eu estou no Horseshoe, não é o mesmo salão de ontem. Olha o tamanho do salão. E ali, ó, onde é a nave mãe, vulgo a mesa televisionada e tudo mais. Vou jogar por aqui, pelo que eu entendi. Tava no lugar errado. Ainda bem que eu vim com tempo, viu? Os 5 blinds não dá pra chegar atrasado, né? Mas é no outro salão. Vou ter que dar uma caminhadinha até lá. E, cara, eu tô até tentando criar conteúdo aqui, mas tá foda, viu? Já obrigado comigo de novo.
Até filmando aleatório assim. A mulher falou que eu precisava de um cartão de mídia. Ah, que frescura, né, velho? Achei, ó. Subi a escadinha rolante. Dos 11.996 jogadores, restavam 2.618, já funilou legal, né? Desses, 1.800 jogadores seriam premiados. A primeira faixa de premiação seria de $3.000 e pasme com os payouts da mesa final. 150.660 para o nono e o grande campeão levaria $1.255.000, 180. Muda a vida de qualquer um, né? Não tem jeito. Aliás, o Millionaire Maker fez 2 milionários, porque o segundo também premiou mais de $1 milhão. Essa era a minha mesa e eu não tinha muito o que fazer, né? A estratégia de push fold, que é o que a gente chama quando basicamente nós temos duas decisões, que é ou ir all in ou foldar. Dessa vez eu optei por ir all in, com rei 9 off, e ainda consegui alguns folds, que para mim era ótimo também. Não correr riscos contra quaisquer duas cartas e puxar as blinds mais antes ali, já era bom demais para o stack que eu tinha. O jogador pediu contagem, o Big Blind. Gostaria de tomar call de uma mão dominada, tipo um rei pior ou algo assim, mas ele acabou foldando. Bom também. E mais um fold disciplinado que eu dei foi esse As e 2 off, short stack, porém de posição inicial. E pouco depois do início do dia, minha mesa já foi encerrada e nós jogadores fomos remanejados daquele modelo, né? Conseguimos ver pelo próprio aplicativo do evento para qual mesa e posição nós íamos. No caso, eu fui para a mesa 932 a 108. Como era de se esperar, eu era o short stack da mesa e o bacana é a gente ver jogadores das mais diversas nacionalidades, né? Gente do mundo inteiro prestigiando esse evento. E nessa mesa só veio mão lixo, como 2 e 3 e 7 e 2 off, mãos que não dá nem dúvida, né, sobre chovar ou não. E a mais decente que eu recebi foi esse dama 10 off. Eu já estava decidido a colocar todas lá no meio se eu visse qualquer as, qualquer par ou quaisquer duas cartas acima do 10. Mas ao invés de dar all-in direto, eu dou um fake shove ali, um raise alto, para tentar pegar algum jogador desavisado, que não sabe que eu tô short stack, especialmente porque eu mudei para a mesa recentemente, né? Talvez um raise alto passe mais credibilidade. Só que aí todos foldaram, a small blind não caiu nessa minha jogadinha, ela pediu para ver meu stack e já pagou, ok. Queria jogar só contra ela, mas o big também entrou na mão. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa, mas independente do que bater, eu já vou chovar, né? Flop foi rei 3, os dois dão check, eu chovo, torcendo para pelo menos algum deles foldar, mas não é o que aparece. A jogadora já dá um mega raise, na verdade ela foi all in por cima, já que ela cobriu o jogador que estava do big blind, e aí eu já não tô confortável, né? Eu acho que ou ela vai ter um flush draw, ou mesmo esse rei aí. Ela que era a chip leader da mesa, cheia de fichas, e a situação piorou quando o cara foi todas lá, ela pagou imediatamente. E o showdown foi terrível, ela tinha 3-3, já fez um full house no flop, e o outro jogador tinha rei 10. O turn foi um as e o river 4, e assim eu me despedi desse torneio. GG, moçada. Infelizmente o sonho de ficar milionário em dólares ficou para a próxima. Não vai ser nesse torneio. Acho que eu joguei bem, me diverti, principalmente no dia 1, né? Fiquei chip leader boa parte dos dias. Infelizmente o final foi duro. Eu achei também que o dia 2 ia passar mais próximo da zona de premiação, não tá tão perto assim. Então, isso até me conforta um pouco daquela jogada. Talvez estivesse mais próximo do ITM, faria mais sentido eu prezar pela sobrevivência, sabe? Como ainda tinha muito chão, vale a pena confiar na minha leitura. Se eu estivesse ganhando eu ia ficar gigante realmente. Então é isso, não deu dessa vez, vamos pro próximo. Descansar agora, valeu. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Peço encarecidamente que se gostou desse vídeo, deixa o like, deixe também um comentário e não perca o próximo episódio aqui do vlog, que também foi gravado em Las Vegas, mais precisamente no Cassino Wynn, só que dessa vez não foi torneio, foi uma sessão de cash game.